Como é que uma pessoa aprende? Como é que uma pessoa retém conhecimento? E principalmente isso, né? Onde que ela vira a chave? O que faz uma pessoa virar a chave de falar, não, eu pensava de outro jeito e agora isso aqui mudou minha percepção. Olá, sejam bem-vindos ao Comunicar Inspira, essa segunda temporada que começa hoje, uma temporada comemorativa aos 16 anos da Frase, com convidados especiais e que inspiram o nosso trabalho aí ao longo dessa jornada. Hoje nós recebemos aqui um parceiro de longa data, o Sérgio Peixoto, ele que é diretor de arte há 24 anos, já passou por agência de propaganda, por jornais e revistas da região, também tem vivência dentro do departamento de comunicação das empresas. É o fundador da Slide Love, para poder conversar com a gente sobre apresentações criativas e de impacto, e o quão importante esse recurso para transmitir ideias, histórias e projetos. Mas eu vou deixar a fala com o Sérgio, porque afinal de contas ele que é o especialista, certo? Seja bem-vindo, viu? Obrigado, Pamela. Obrigado, Frase. E olha aqui, ó. Eu não esqueci não, aqui, ó. Olha só. Aqui, ó. Minha tá aqui. Tem a minha, eu tô com a minha, e você? Também tá aqui. Foi quando a gente trocou o nome, né? Isso. Legal. A gente vai... Como é que a gente começa? Vamos lá. Sérgio, pra gente contextualizar, vamos esperar o lixeiro passar. Isso vai acontecer aqui também, em qualquer momento. Normal, porque eu tô com a janela aberta aqui. Né? Pra gente contextualizar o mercado, o que é uma apresentação criativa, uma apresentação de impacto? Da onde que surgiu essa ideia, essa necessidade de você de trabalhar com essa área? Começar dizendo o que eu acredito que seja uma apresentação criativa, né? Na verdade, acho que eu poderia começar já dizendo que toda apresentação deve ser criativa, senão não é uma apresentação, né? Só uma exposição, uma conversa, né? Ou como a gente costuma dizer, até se você vai encher a sua apresentação de conteúdo e tendo a intenção de ler aquele conteúdo, né, na frente das pessoas, é melhor não fazer uma apresentação, né? Faz um e-mail, faz um documento e distribui. A apresentação criativa que a gente chama é que realmente é aquela peça de comunicação onde você expõe uma ideia, seja ela num formato de um serviço, de um produto, né? Ou de uma empresa, de uma instituição, e você expõe essa ideia de uma forma mais persuasiva, mais atrativa para quem está vendo, sendo que você tem já de antemão uma intenção não só de comunicar, não só de transmitir informações, né? Você tem um objetivo com aquela comunicação, que é levar as pessoas de um ponto A a um ponto B em termos de conhecimento, né? O que você quer que as pessoas saibam? De repente você tem uma causa, uma ideia, um projeto que você quer adesão das pessoas, né? Você quer que as pessoas participem daquilo, pratiquem, mudem de hábito, seja o que for o seu objetivo. Uma apresentação persuasiva, ela tem esse objetivo de trazer a pessoa de um determinado ponto para outro ponto, de preferência é o seu. E as apresentações, eu vejo que às vezes pelas demandas que às vezes pintam aqui pra gente, às vezes equívoco. Né? Então a pessoa ela acha que a apresentação é somente comercial, né? E como você falou, não. Eu recordo uma vez, pintou um projeto pra gente aqui, era relacionado a empresa, ela ia... Sabe quando vai buscar investidor de mercado? Ela vai participar dessas rodadas de negócio e eles queriam fazer eles precisavam se apresentar e eles tinham que fazer isso em 3 minutos. E eles precisavam de ter um apoio do recurso de um slide ali do lado, sincronizado com tudo que estava no script deles ali, daquele pitch comercial, né? De 3 minutos eu tenho que vender. E eu lembro que foi uma demanda tão pontual, porque o que me chamou a atenção era isso. Nem era certo, eles nem tinham a aprovação ainda, eles precisavam vender a ideia deles ali, ainda tinha esse time junto aí, né? Os 3 minutos, tinha que estar sincronizada a fala. Então, às vezes eu vejo que tem uma apresentação, é só jogar minhas informações no PowerPoint, né? Ou colocar ali nos slides, e a gente sabe que não é assim, né? E aí,
Quando a gente fala em uma apresentação desse tipo, né, de que você tem que persuadir ou levar a uma mudança de percepção, vamos dizer assim, então a gente está falando de uma coisa básica que é atenção, né? Então, como conseguir a atenção das pessoas? Aliás, nosso ramo, a gente sabe que a gente está o tempo todo brigando pela atenção das pessoas, e ainda mais hoje em dia, com essa diversidade de meios de distração que a gente tem, né, na verdade, de tecnologias e tudo mais, brigando pela nossa atenção. Então, não é simplesmente jogar informação de qualquer forma, né, seja em slides ou seja de qualquer outra forma, que você vai conseguir atingir esse objetivo de ter atenção das pessoas e de trazer uma percepção nova, mudar a percepção das pessoas com o seu conteúdo. A gente já está falando, então, de entender um pouco mais isso, né? Como é que funciona em termos humanos essa questão da atenção e da comunicação. Como é que eu atinjo o meu objetivo em termos humanos? Como é que eu faço a pessoa entender, a outra pessoa que está do outro lado, está recebendo a informação, como é que eu faço com que ela entenda muito claramente aquilo que eu estou querendo transmitir? Se fosse só eu falar e transmitir informações sem me preocupar com como a pessoa está recebendo, não sei nem se pode chamar isso de comunicação, né? Comunicação é uma via de mão dupla. Né? Então, numa apresentação, a gente precisa entender isso, entender como as pessoas absorvem a informação que elas recebem e quais são os mecanismos ali, né? Quais são esses mecanismos da atenção e da aprendizagem, eu chego a dizer. Eu gosto muito de estudar aprendizagem. Como é que uma pessoa aprende? Como é que uma pessoa retém conhecimento? E principalmente isso, né? Onde que ela vira a chave? O que faz uma pessoa virar a chave de falar, não, eu pensava de outro jeito e agora isso aqui mudou minha percepção. Então, entender isso é o essencial de uma apresentação criativa ou persuasiva, né? Além, claro, de ter um visual bonito, né? Precisa ter, né? Um visual bonito, profissional. Isso é mais uma camada aí do trabalho. Mas antes disso, né? Para você preparar seu conteúdo, organizar esse roteiro, essa estrutura da sua apresentação, né? Pensando nessa jornada, como dizem alguns especialistas aí do ramo, nessa jornada do seu público. Ele vai sair do ponto onde ele estava inicialmente e no final da sua apresentação ele tem que estar em outro ponto. Então, de A até B existe todo um caminho, toda uma jornada a ser percorrida, né? Você comentou essa questão de mudar a chave. Eu me lembrei de um case nosso aqui, acho que mais ou menos uns 2 anos. A gente teve um cliente que foi fazer um workshop no segmento dele, que é uma área técnica também, e aí ele queria fazer ele, né, pediu pra gente montar uma apresentação, pra ele estar como se fosse vamos dizer assim, um sumário do que as pessoas iam viver dentro daquele workshop, né? Tinha ali o recurso impresso, com a apostila e tal, mas também tinha ali uma apresentação que norteava tudo que ia estar acontecendo ao longo daquele dia. E aí ele pediu para colocar a imagem de uma chave, sabe? Uma chave entrando na porta, na fechadura assim, e no próximo slide tinha que ter a chave virada. E a gente ficou, gente, mas por que ele quer essa imagem no slide, né? Tipo, não orna com as imagens que estavam lá, com toda a identidade visual. E isso eu nem era tão envolvida ainda com eles. Passou um tempo, aí eu fui participar de um outro projeto com eles, e aí uma pessoa voltou, falou pra ele assim, olha, você lembra de um slide que você colocou a chave, e que a chave virava na apresentação do workshop, no primeiro que você fez lá atrás? Porque aquela imagem ficou gravada na cabeça das pessoas e essa era a intenção dele. E ao ter essa imagem, ele passava a mensagem de que ele queria que as pessoas mudassem o mindset delas pro que eles iam apresentar ali, que elas precisavam. Aí eu achei interessante esse feedback. Olha, a imagem da chave virando nunca saiu da minha cabeça, porque eu me lembro de você falando, gente, tem que acontecer isso dentro do cérebro de vocês para tudo isso que a gente vai mostrar aqui hoje de informação. Legal. E é um recurso visual que ele veio me dar de feedback depois, e eu falo, gente, faz sentido, porque existem pessoas, e aí entra nessa questão que você disse, de entender essa jornada, de entender o que o público precisa estar ali do outro lado para estar aprendendo, faz total sentido, porque se ele não soubesse, né, como era ali o público que estava vendo ele, como é que ele ia saber que, olha, uma imagem dessa ia ser importante para eles? Às vezes, como você disse,
montar uma apresentação, ela não é somente jogar as informações nos slides, não. Tem lá a questão da roteirização, como você disse, poxa, aqui o Rodolfo, eu falo que a sementinha que ele deixou aqui com a gente é roteiro para tudo, vai fazer independente do que seja, tem que ter um roteiro ali. Então, a gente aplica essa questão de roteirizar, até mesmo para falar com vocês aqui no vídeo, ou às vezes eu preciso dar uma resposta para um cliente, é para gravar um áudio. Eu abro o bloco de notas, eu escrevo lá o roteirinho das palavras-chave, do que eu tenho que falar com eles para eu não me perder, para me guiar ali. Foi uma prática que eu aprendi com ele e que eu levo até mesmo para minha vida, né? E isso é muito importante, e aí depois vai vindo aí as camadas do bolo, como você disse, os aspectos visuais, né, que vão interferir, talvez definir o formato, se vai ser com imagens, se vai ser stop motion ali, os desenhos, que eu sei que você já fez um projeto com a gente assim também. Então aí sim define o formato. São várias coisas que devem ser analisadas antes e que às vezes as pessoas não olham e não dão valor ou não imaginam que tem todo esse trabalho por trás de planejamento para poder chegar naquele material final, né? Depois a pessoa faz sem isso, né? Sem ter um roteiro, uma estrutura, e não sabe por que não conseguiu, né? Não sabe por que não deu certo, por que as pessoas não entenderam, a não ser, claro que o que mais importa, eu acho, na apresentação realmente a pessoa, são as pessoas, né? Tanto a pessoa que está falando quanto a pessoa que está ouvindo, está aprendendo ali sobre aquele conteúdo. Um tempo atrás eu consegui entrevistar uma grande pessoa aí, um profissional da área de desenvolvimento humano, que eu já trabalhei alguns anos com ele no dia a dia, assim, dentro da empresa, né, na comunicação da empresa dele. E é um treinador, é um palestrante, né, uma pessoa extremamente qualificada justamente nessa habilidade de transmitir ideias, de transmitir conceitos, às vezes conceitos muito complexos, né? E naquela época eu não estava ainda focado nesse trabalho de criação de apresentações. Era uma coisa que acho que já tinha feito pontualmente, mas não era meu foco na época, né? Dentro da área de comunicação. Mas dentro do trabalho dele, ele já tinha essa preocupação com as apresentações dele. Tinha outra pessoa que fazia, enfim. Mas eu sempre observava isso, como eram bem feitas as apresentações dele e tal. E quando foi, acho que um ano e pouco atrás, tá no meu canal no YouTube, aliás, né? A entrevista que eu fiz com ele, justamente com esse foco de apresentações, falando sobre ruído das apresentações, né? O ruído da comunicação, de onde surgem os ruídos, quais as dificuldades de comunicar uma ideia, e teve vários insights ali bacanas, e uma coisa que eu perguntei para ele mais pro final, falei: quantos slides numa apresentação você considera em média ideal, ou quantos slides você precisa para transmitir a sua ideia, para passar a sua informação hoje em dia? Eu falei: eu já fiz um treinamento de vários dias com 3 slides. Algo assim, ele falou algo assim. Ou seja, ele já está tão acostumado, ele já tem uma expertise enorme já nessa área de comunicar com o público, com as pessoas, de entender as pessoas, de perceber até quando as pessoas estão entendendo o que ele está falando ou quando elas estão tendo uma dificuldade. Essa é a área dele, né? Desenvolvimento humano. Então, ele não depende mais de uma apresentação. Isso é raro, né? Eu acho. Isso é difícil de acontecer. Se você assiste, por exemplo, algumas apresentações do TED, por exemplo, né? O TED é o meu YouTube, né? O meu Netflix é o TED, né? Ficar vendo apresentações, vendo como as pessoas fazem ali. TED Talks, muito bom. Tem aquelas famosíssimas, né? E, claro, o TED é um formato diferente, onde, às vezes, a pessoa que está ali falando tem uma apresentação, a gente vê passando ali algumas imagens, alguns slides no telão, mas a maioria das apresentações que a gente assiste, a pessoa às vezes não tem nada, é só ela falando. Então, voltando ao exemplo que você deu da imagem, da chave, né? Eu nunca pensei em usar isso assim, literalmente, né? Vamos colocar no tal slide, vamos colocar uma chave virando um momento de impacto. Esse é o ápice da apresentação, né? Nunca pensei em usar isso literalmente, mas uma apresentação bem planejada e bem estruturada, ela tem que ter esse momento
mesmo que não esteja ali escancarado ali no slide, né? Não seja óbvio ali no slide, mas é a habilidade do comunicador que conta muito nessa hora de ir caminhando para esse ápice da apresentação, o momento realmente da virada da chave, né? Acho bem bacana você comentar isso, mas vale destacar isso, né? Que às vezes a gente não usa ali algo tão literal, mas esse momento tem que existir na apresentação e tem que ser planejado. Até você falou do vídeo, depois eu conferi no seu canal para ver quem é a pessoa, não sei se você quiser falar o nome ou não, mas você falou de treinamentos, né? Falar. Pode? Eu esqueci de falar. Uhum. O Gilberto de Souza, né, da empresa Nortus, tá lá no meu canal. Vou dar uma olhadinha, vou conferir lá depois. Eu conheci você, né? Vários insights da fala dele. Né, então, como você falou, eu também gosto muito de consumir TED Talks, como você tem os famosos, né? E eu até tenho uma meta pessoal aqui, quando eu tinha os meus, 24, 25, eu falei que eu queria chegar numa idade e eu queria ser uma das palestrantes do TED. Então, assim, meta que um dia eu chego lá, né? Tô tentando trabalhar para isso. Eu quero fazer uma apresentação de alguém do TED. E eu conheci você num treinamento. Ah, muito obrigado. Bom, a gente alinha, então, quando eu chegar lá. Eu conheci você num treinamento, né? Que o Rodolfo, quando eu comecei a trabalhar na Frase, ele falou, Pamela, a gente tem um parceiro, ele está com um projeto de treinamentos em companies e abertos, nessa parte de apresentações de impacto. E a ideia de eu participar desse treinamento era que a gente melhorasse os nossos relatórios de desempenho aqui, para que a gente pegasse, né, informações que muitas vezes são gráficos, são de análise, e trouxesse para os clientes de uma forma mais gostosa de ser consumida, vamos assim dizer, de uma forma que fosse mais compreendida, porque muitas vezes olhar ali para aquelas tabelas e gráficos não fazia sentido para eles. Então a gente foi fazer o seu curso com esse objetivo. E como que é esse mercado do treinamento, né? As pessoas, elas buscam aprender a transformar a sua comunicação dentro de uma apresentação criativa. Como que você vê hoje o papel da Slide Love nessa parte de treinar as pessoas para desenvolver essa habilidade? Porque o KM rodado, que eu coloquei aqui na nossa pauta, é um termo do Rodolfo que ele disse assim para mim, Pamela, roteiro é KM rodado. Então, assim, quanto mais você roda, né, quanto mais você escreve, quanto mais você faz, você já vai pegando habilidade, então você já sabe por onde os caminhos que você tem que andar. Então, às vezes eu dava um texto para ele e ele, 2 minutinhos, corrigia, aí ele falava, pronto, tá pronto. Eu falei, Rodolfo, como é que você faz isso? Ele, Pamela, KM rodado. Então, essa frase, KM rodado, eu falo com todo mundo aqui. Hoje eu faço isso aqui com eles. Hoje corrigi um material, o Gabriel veio também e falou, nossa, mas você arrumou tão fácil. Eu falei, Gabriel, ajustei isso, isso e isso. Brinquei com ele, KM rodado. Então, assim, quanto mais realmente habilidade, se você desenvolver ela, né? Quanto mais você desenvolve, mais expertise você tem. Mas eu queria que você comentasse especificamente dessa parte de treinar as pessoas para desenvolver essa habilidade de fazer apresentações. Bom, eu já estava fazendo, acho que, apresentações, comecei mesmo a oferecer esse serviço, né, quando eu tinha um escritório de design, né, focado em identidade visual, em material gráfico, em web design, inclusive, e alguns clientes pediam, de vez em quando, uma apresentação em PowerPoint, e aí a gente começou a explorar ali essas possibilidades dessa mídia, vamos dizer assim. É uma mídia diferente, a apresentação, né? É diferente de um folder, é diferente de um e-mail marketing, é diferente de um site, é diferente de um vídeo, é uma outra mídia. Então a gente começou a explorar ali as possibilidades, primeiro visualmente, né? Que a gente via que os clientes tinham, às vezes muitos clientes já têm uma apresentação da sua empresa, do seu serviço, do seu negócio, mas aquilo a gente estava ali desenvolvendo às vezes toda a identidade, toda a comunicação de uma empresa, de um evento, e nunca tocou nesse ponto, deixa eu ver a sua apresentação, né? Às vezes acontecia, caía na nossa mão lá, ou um cliente queria mostrar, como que eu coloco aqui meu logotipo no PowerPoint para fazer uma apresentação. E a gente começou a prestar mais atenção, então, nesse material, em como as pessoas usavam, né? Como que você usa isso aqui? Você faz uma visita comercial, você faz uma reunião, ou você vai apresentar um projeto
interno para sua equipe. Então ele começou a ver todas essas possibilidades e começou a visualizar, então, né, as possibilidades do PowerPoint, da apresentação de slides, né, seja no formato que for, né, seja PowerPoint, Keynote, hoje tem o Prezi, tem Google Slides, tem N ferramentas hoje, com o mesmo intuito, né. Então, nessa época, isso começou a chamar a nossa atenção, a gente começou a realmente estudar esse novo formato. Depois, então, isso em 2012, mais ou menos, em 2015, foi quando eu resolvi virar a chave, né? Resolvi virar a chave já tinha até ido estudar mesmo, fazer alguns cursos, ler muita coisa a respeito, né? Ver que já existia, eu não inventei esse mercado, né? Existia esse mercado de apresentações, e ver se eu poderia realmente contribuir com alguma coisa, com a minha experiência de design, de comunicação, contribuir alguma coisa com esse mercado. E foi então que eu resolvi deixar o escritório de design, que era oferecia uma gama enorme de serviços, e aqui na nossa região também, assim, já começou a ter muitos outros, né, profissionais, e que eu considero positivo, né? Quando eu comecei a trabalhar, por exemplo, ninguém sabia o que era design, né? Perdia muito tempo, muita energia estar explicando o que era design, o que era publicidade, o que era marketing, né? E hoje em dia, acho que as pessoas já sabem um pouco, já estão mais bem informadas do papel de cada profissional, de cada área. E então resolvi investir nessa ideia, tirar essa ideia da gaveta mesmo, comecei a planejar um tempão, falei como é que eu faria, e vou experimentar. E deu bastante certo, assim, tanto que a minha régua para isso são os clientes. Então, enquanto escritório de design, enquanto profissional de design, eu atendia determinadas empresas. Quando eu mudei meu foco para apresentações, no caso, comecei a atender empresas que eu nunca tinha pensado em atender, nunca tinha pensado em conseguir alcançar, ou empresas que vieram até mim também para pedir esse tipo de serviço. Então, essa é a régua. Então, a partir disso, né, com essa experiência já desde 2015, focado em produção de apresentações, com uma equipe de designers, com redator, às vezes, muitas vezes a gente não usa realmente um profissional de texto ou de redação, eu já falo por quê daqui a pouco, mas aí surgiu essa vontade também de ensinar, de dar treinamentos. Não só porque vejo treinamentos desses, eu mesmo já fiz alguns, né? Mas porque eu também tenho esse pezinho na educação, né? Na família e tudo, e também tem esse gosto por estar compartilhando, ensinando, né, e aprendendo também, né? É uma forma também da gente conhecer pessoas, de aprender coisas novas, aprender, adquirir pontos de vista, né? Então, fazer treinamentos nesse sentido. Então, comecei a fazer também workshops, palestras de apresentação para equipes de agências ou de empresas, né? Estão temporariamente suspensos aí por causa da pandemia, né? Tudo isso, mas ano que vem vamos voltar com certeza. Agora, só um parênteses, né? Porque eu falei de não usamos, às vezes, não usamos um redator para todo tipo de apresentação. Porque justamente com a experiência de atender essas empresas, eu fui conhecendo as demandas das empresas e no início a gente estava falando aí de apresentações criativas, essas apresentações feitas num palco, num evento, né, alguma coisa assim, que exige um tratamento diferente, tanto visual quanto de roteiro, né? Mas no dia a dia mesmo existem outras demandas de apresentação, como essa que você falou. Você precisava, de repente, aprender a como fazer relatórios de uma forma mais interessante, né? Para os clientes, para a equipe, né? As empresas precisam muitas vezes realizar muitos treinamentos internos, né, para
alinhar visões, para implementar processos. É um outro tipo de apresentação. Então, não é uma apresentação criativa nesse sentido de impacto, né? Uma coisa de uau, mas ela é uma apresentação que exige um nível profissional de visual, de conteúdo também, né? A forma como é escrita, mas não estamos falando de uma apresentação cinematográfica, né? Hollywoodiana. É um trabalho também de design, mas com esse formato, para esse formato de comunicação de apresentação, quando você tem uma pessoa que vai transmitir o conteúdo e precisa de um apoio de comunicação, que é o formato de apresentação. Não sei se eu respondi a pergunta, você pode... Respondeu. Até eu estava dando uma lida aqui, que o próximo item que eu ia te perguntar era essa questão do roteiro, né? Às vezes as pessoas acham que é fácil, que é só chegar e colocar as ideias, mas não, tem técnica para isso, como você falou, dependendo principalmente do objetivo da apresentação, né, se ela vai ser impactante. E às vezes, ouvi você falando sobre o criativo, eu estava pensando, às vezes as pessoas acham que criatividade é você fazer, não que ela não esteja ligada a design, mas você fazer um design diferente fez o meu slide ficar criativo, mas não, é o que você disse, de construir esse ápice, né, de olhar e entender. Eu acredito que todo o seu trabalho você faz um briefing, você entende a necessidade dali da marca para poder fazer aquele material, para poder desenvolver aquilo ali da forma mais estratégica possível, né? E aí aplica suas técnicas como roteirista, né? E também a bagagem de design para poder ver o que isso vai ser impactante, o que não vai. Mas também depende muito do objetivo, se é um treinamento ou não. A gente vai vendo ali de acordo com os formatos. Isso. E aqui pra gente encerrar, eu queria saber um pouco da sua visão de mercado, assim. Nós estamos vivendo na pandemia. Acho que já nos habituamos com a pandemia, né? Então eu brinco que no mundo afora existe uma máscara descartável. No Brasil existe 25 modelos de máscara para se estar usando. Tão criativo que somos. Mas como que é a sua visão? Como é que está o mercado para você durante a pandemia? Você falou que teve os seus cursos suspensos por conta da pandemia. Você não pensou em fazer eles na modalidade online ou não tem essa possibilidade? Você não vê hoje aplicando ele online? Bom, sobre mercado na pandemia, pelo menos para mim, eu posso dizer que só aumentou essa demanda justamente porque as pessoas estão todas online, todas buscando novos conhecimentos, né, buscando aí se aprimorar ou se desenvolver e isso aumentou bastante a nossa demanda. Ainda mais, eu acho que a apresentação precisa ser ainda mais bem planejada nessa realidade que a gente está passando de estar fazendo as coisas tudo à distância, porque justamente tem esse déficit agora de que nós não temos a presença real, né? É tudo virtual, então não tem aquele cara a cara, eu estou aqui à distância, eu estou fazendo de repente uma palestra, uma apresentação à distância, eu não estou conseguindo captar 100% a reação das pessoas. Será que elas estão entendendo? Será que elas estão prestando atenção no que eu estou falando? Então, isso tem que ser considerado na hora de desenvolver uma apresentação, né? É diferente de uma apresentação presencial, que eu estou lá na frente das pessoas, eu posso sentir ali a energia, né, do ambiente, de quem está lá. No online a gente perdeu um pouco isso, então a apresentação tem que compensar de alguma forma. Quanto aos cursos, eu não tinha, já está nos planos assim, de lançar o curso online há um tempo, né? Mas justamente por essa alta demanda nessa temporada, eu não consegui focar nisso, mas pois é, e como te falei antes também, né? Com criança pequena, né? Tendo que cuidar. Eu escolhi isso também. Eu poderia fazer um esforço e lançar um curso online agora, como muita gente faz, como muita gente fez, né? Acho válido, mas também não me arrependo da escolha que eu estou fazendo agora, nesse sentido que é dar foco naquilo que é essencial, fazer bem, continuar fazendo bem meu trabalho, atender bem as demandas dos clientes e estou planejando, vai passar essa pandemia, né? Você tem dúvida que vai passar? Vai passar.
E a gente Não, vai planejando, vai pensando nos nossos passos e vai sair. Pode ter certeza que vai sair esse curso em breve. Legal. Sérgio, eu agradeço muito a sua participação, ter trazido toda essa contribuição com sua experiência. Eu que agradeço. Um na prazer parte de falar apresentações. Uma Legal. Empresa e uma equipe que eu admiro demais, né? Vi nascer aí também, né? E admiro demais. Profissionais muito competentes e que têm a minha torcida, pode ter certeza. Legal. Fico muito feliz com os elogios e também por saber, né, que a gente tem essa parceria e que a gente vai caminhando aí, se ajustando a esses novos modelos de negócio. E sempre que precisar também, conte aqui com a Frase, com a equipe Frase, que a gente sempre conta com o Sérgio da Slide Love. Fica salvo aqui, Sérgio Slide Love. É isso aí, tamo junto. Muito obrigada, viu, pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente hoje no digital. Foi corrido tanto para você quanto pra gente aqui também, por conta dos pequenininhos, mas deu certo, viu? Isso aí. Obrigadão. A gente vai colocar as suas redes sociais aqui depois no vídeo. Legal. E também marcar para poder promover, ajudar você a divulgar o seu trabalho da Slide Love. Maravilha. Um grande abraço, até a próxima. Um abraço, né? Até breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau.